A grande dificuldade hoje em dia é que até a nossa capacidade de sonhar foi tirada de nós. Então, se você fizer uma projeção aí no futuro, você olhar nos próximos 10 anos e você falar o tipo de vida que você gostaria de estar vivendo, você não consegue fazer esse exercício de imaginação. A nossa capacidade de sonhar foi realmente retirada de nós, né, no momento que demos abertura para as dificuldades da vida, para as emoções destrutivas, principalmente as emoções negativas. E as batalhas, as lutas da vida, elas são tão difíceis e duras que a nossa capacidade de sonhar, ela vai se esvairindo na nossa vida, ela vai sumindo na nossa vida. Então hoje, se você fizer uma reflexão, você olhar, você falar assim, que tipo de vida que eu gostaria de viver? O que o meu eu do futuro estaria fazendo agora, nesse momento? E a gente não consegue fazer esse exercício de imaginar a nossa vida de uma forma diferente, com um relacionamento diferente, com uma família diferente, talvez morando numa casa diferente, tendo uma profissão diferente. São coisas que a gente simplesmente vai se submetendo às realidades que vão sendo impostas na nossa vida, no nosso caminho, talvez por influência da família, ou talvez até mesmo pelas nossas má escolhas, carregadas de medo, de frustração, das nossas dores do passado. E aí a gente deixa essas emoções negativas tomar as decisões por nós, fazerem as escolhas por nós. Então a gente vai caindo num limbo aonde a gente não consegue mais sonhar. A gente simplesmente não consegue mais olhar para o futuro e imaginar como a nossa vida poderia ser boa, poderia ser diferente. Então a gente começa a aceitar as dores, as dificuldades do nosso dia a dia e se esquece de que é possível sim a gente viver uma vida melhor, alcançar os nossos sonhos, alcançar os nossos desejos, aquelas vontades que a gente tinha na nossa adolescência, no início da nossa juventude, e a gente foi deixando escorrer pelos vãos dos dedos, e a gente simplesmente deixou de sonhar. Então a gente precisa fazer esse exercício de recuperar os nossos sonhos, e imaginar como o eu do futuro faz as escolhas, como o eu do futuro toma as decisões, como o eu do futuro administra as emoções. Então, para que a gente possa realizar os sonhos, para que a gente possa viver os sonhos, a gente precisa fazer esse exercício de voltar a sonhar, de se permitir sonhar. Falar, hoje eu estou aqui, hoje a minha vida não está como eu gostaria, hoje eu tenho que administrar algumas emoções que eu ainda não tenho maturidade para poder resolver, mas aquele meu eu do futuro, aquele meu eu que vive a vida que eu gostaria de estar vivendo hoje, ele tem essa capacidade. Então eu preciso resgatar esses sonhos, esse eu do futuro, para que ele possa me ensinar a viver essa vida que eu gostaria de viver. A gente precisa fazer essa autorreflexão e falar, poxa, mas hoje a minha vida está dolorosa, hoje as coisas não são como eu gostaria, e lógico, com muita maturidade, a gente tem que fazer essa reflexão e falar, mas se Deus me permitiu sonhar, eu acho que eu posso sim conquistar. Então, o que eu preciso mudar hoje para que eu consiga me tornar aquela pessoa? Me tornar aquela pessoa que é capaz de ter aquela família, aquele relacionamento, me tornar aquela pessoa que exerce tal profissão relacionada ao propósito, a uma habilidade natural que nós temos, que já nasce com a gente, seja uma habilidade matemática, seja uma habilidade humanitária, seja uma habilidade de empreendedorismo empresarial, gestão de pessoas, né? Então a gente precisa fazer esse exercício de voltar a sonhar. A gente precisa ter um tempo de qualidade aonde nós fazemos essa reflexão. O que o eu do futuro sabe que eu ainda não sei? O que o eu do futuro
Que escolhas ele fez para poder chegar lá? E são as mesmas escolhas que eu preciso fazer hoje para que eu possa ser aquele eu do futuro. Então a gente precisa fazer esse exercício de autorreflexão para entender realmente quais são os nossos sonhos, qual é a vida que a gente gostaria de viver. A gente simplesmente aceita viver uma mediocridade, uma vida que não é nossa, que a gente não escolheu viver de certa forma, né? A gente está só sobrevivendo, a gente está aceitando o que a nossa frequência emocional está trazendo. Então a gente precisa poder entender realmente como faz para poder mudar essa frequência? O que aquele eu que tem a vida que eu gostaria de ter, quais escolhas ele fez? Eu preciso conversar com ele, falar como você chegou aí, como você realizou esse sonho. Eu preciso que você me mostre o caminho, preciso que você me diga como chegar aí. E que a gente consiga reacender a chama da esperança, a chama da fé que vai nos levar até esse lugar. Né? A gente está simplesmente vivendo no automático, a gente está só reagindo, só refletindo o que chega até a gente. Então, quando acontece algo que sai do nosso desejo, da forma que a gente gostaria que acontecesse, a gente reage de uma forma às vezes extrema, com arrogância, com estresse excessivo, e a gente simplesmente abre mão dos nossos sonhos porque a gente está só reagindo às coisas que a vida tem colocado no nosso caminho. Então a gente precisa sim fazer esse exercício de reflexão, de imaginação e conversar com esse eu que vive a vida que eu gostaria de ter. A gente precisa, com sinceridade no nosso coração, pegar os conselhos que o eu do futuro tem para me dar, tem para nos dar. Então, eu acredito que o ponto inicial é que a gente precisa voltar a sonhar, independente da realidade que a gente criou para a nossa vida, independente da realidade que a gente está vivendo hoje, a gente precisa voltar a sonhar. A gente precisa relembrar como era, imaginar o futuro, como seria a nossa vida no futuro, os nossos sonhos. A gente precisa fazer esse exercício para que a gente possa realizar esses sonhos. Só assim, só com um norte definido, com um destino definido, a gente vai conseguir chegar a realizar os nossos sonhos. Vivendo da forma que a gente vive hoje, no automático, na correria, na pressa do dia a dia, a gente está só reagindo. As coisas chegam até a gente reage. As coisas chegam e a gente reage. A gente precisa tomar o controle das nossas decisões, das nossas emoções, para que a gente possa co-criar, para que a gente possa transformar o nosso eu de hoje no nosso eu de amanhã que vive, esse que desfruta desses sonhos. Essa realidade na nossa imaginação ela já existe. Então a gente precisa começar a executar as coisas necessárias para que esse eu do futuro passe a existir no mundo físico, no mundo real. Então, eu acredito que a gente precisa voltar a sonhar, voltar a imaginar, trazer a energia daquele momento, daquela situação que você tem aí na sua mente, de como seria a sua vida se as coisas tivessem dado certo, se as coisas tivessem saído da forma que você gostaria. Então, a gente precisa fazer esse exercício. Como o eu do futuro se veste, como o eu do futuro fala, como o eu do futuro é, vive socialmente na comunidade, como ele se impõe na sociedade, o que o eu do futuro agrega para a sociedade. E aí, assim, dessa forma, a gente vai conseguir fazer pequenas mudanças no hoje para que a gente consiga alterar a nossa realidade no futuro. Então, a minha mensagem hoje para vocês é: volte a sonhar, faça esse exercício, feche seus olhos, faça uma meditação de como seria a sua vida se você gostasse, se você realizasse os seus sonhos. Né? Então, eu acho que esse exercício é o primeiro passo que a gente tem que dar para que a gente possa começar a realizar de fato a caminhada que vai nos levar lá onde a gente sonhou um dia. Então, é o exercício que eu faço e é a mensagem que eu deixo para vocês também hoje.
volte a sonhar, volte a imaginar como pode ser a sua vida no futuro, como seria a realização dos seus sonhos para uma vida melhor, para uma família, para um casamento, para uma vida financeira, uma vida profissional. Porque se a gente desistir dos nossos sonhos, aí realmente a nossa vida vai ficar muito mais difícil. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, toque no like, deixe o seu curtir aí para incentivar o YouTube a mandar essa mensagem para outras pessoas. E fique atento aí aos novos vídeos para a gente poder dividir essa caminhada aí, para que a gente possa realmente realizar os nossos sonhos e concluir a nossa jornada com sucesso.